Olá, alunos do curso de Inteligência Artificial da UFMT. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os agentes inteligentes. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o tema, especificando o que são os agentes. Em seguida a gente vai ver sobre os agentes racionais, entender o que é a racionalidade. Em seguida a gente vai ver o que é necessário definir para fazer o projeto de um agente. Em seguida a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades do ambiente e, por fim, as estruturas dos agentes. Primeiro, o que é um agente? O agente é algo que é capaz de perceber o seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse mesmo ambiente por meio de atuadores. Então, o agente ele vai receber informação por meio dos sensores, que vão ter as percepções do ambiente, e ele vai poder interagir com esse ambiente por meio dos atuadores. Agora, o que seriam isso? Os sensores e os atuadores? Vai depender do que é o nosso agente. Um agente humano, por exemplo, os sensores seriam os olhos, os ouvidos, os dedos. Os atuadores seriam as mãos, as pernas, a boca e outras partes do corpo. Já pensando num agente robótico, os sensores seriam as câmeras, os infravermelhos, sensores de movimentos, e os atuadores poderiam ser os motores, que vão movimentar os braços, as pernas, as rodas, caso o motor possa se locomover. E pensando num agente de software, os sensores seriam a entrada do teclado e qualquer outro conteúdo vindo da rede. E os atuadores pode ser a tela, onde ele vai exibir informação, o disco, onde ele vai salvar, a rede, onde ele vai enviar pacotes. Então, um exemplo que a gente tem lá no livro fala sobre um aspirador de pó automático. O que é esse aspirador? Esse aspirador aqui é uma versão bem simplificada. Ele só tem duas posições. Então ele pode se movimentar nessas duas posições, que a gente está chamando aqui de A e B. E essas duas posições elas podem estar limpas ou elas podem conter sujeira. E o aspirador ele tem aqui 4 ações. Ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, pode aspirar e pode fazer nada, nenhuma operação. E as percepções, ele pode fazer percepção do local onde que ele se encontra, se ele está no local A ou B, e ele pode perceber se esse local onde ele se encontra se está sujo ou não. Então, quais que seriam as ações que esse agente, o aspirador de pó, poderia fazer? Então isso vai depender, a gente pode criar uma tabela de ações. E essa tabela ela pode ter aqui um número infinito de percepções. Por quê? A gente pode definir uma ação dada uma sequência de percepções. Por exemplo, aqui a gente tem que ele percebeu que o local A está limpo. Então, o que ele vai fazer? Vai para a direita, para o local B. Se ele perceber que o local A está sujo, o que ele vai fazer? Vai aspirar. Se o local B está limpo, ele vai para a esquerda, para ir para o local A. Mas aí a gente pode definir não só uma percepção, a gente pode definir a sequência de percepções. No caso aqui, olha só, o local A está limpo, outra percepção, e o local A está limpo. O que ele vai fazer? Dadas essas 3 percepções seguidas, ele vai para a direita. Outra aqui, sequência de percepções é o local A está limpo, o local A está limpo e o local A está sujo. O que ele vai fazer? Aspirar. Então, agora vamos entender um pouco o que faria esse nosso aspirador de pó aí ser um agente racional. Qual que é a diferença de um agente normal e de um agente racional? Para isso a gente precisa entender um pouco sobre o que é a racionalidade. Então, como que a gente deveria preencher aquela tabela anterior para que o nosso agente fosse um agente racional? O ideal seria que o agente ele deveria tomar a ação correta, baseada no que ele percebe para ter sucesso. Então, o sucesso aqui vai depender de uma medida de desempenho, que tem que ser uma medida bem objetiva. Exemplos.
a quantidade de sujeira aspirada, o gasto de energia, o gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, tá? E a medida de desempenho deve refletir o resultado que é realmente esperado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa medida de desempenho, porque, por exemplo, pensando no aspirador de pó, se a gente definir só a quantidade de sujeira aspirada, né, ser a medida de desempenho, a gente poderia acontecer é do nosso agente começar a aspirar a sujeira e em seguida devolver ela para o chão e ficar aspirando novamente, só para aumentar, né, a quantidade de sujeira aspirada. Então, o sucesso aqui, né, para definir se o nosso agente é racional ou não, está nessa medida de desempenho. Então, vamos ver aqui a definição de um agente racional, né? Essa definição está no livro. Para cada sequência de percepções possíveis, deve selecionar uma ação que se espera que venha a maximizar sua medida de desempenho, né? Então, para um agente ser racional, a gente espera que, dada a percepção que ele tem ali do ambiente, que ele consiga maximizar essa medida de desempenho, ou seja, obter o maior valor possível, né? Dada a evidência fornecida pela sequência de percepções, ou seja, ele só tem que se basear na percepção que ele tem, né? Ou também ele pode ter algum conhecimento prévio, né? Algum conhecimento do ambiente, tá? Que a gente vai ver mais para frente como que ele pode ter esse conhecimento. Então, dado o conhecimento que ele tem, o histórico, ou as evidências que ele tem do ambiente, tá? Então, pensando no nosso exemplo do aspirador de pó, para que medida de desempenho o agente aspirador de pó é racional, né? A gente poderia pôr duas medidas aí, né? Pode acontecer, ou não esqueci de comentar, né? Dele também ficar se movimentando, né? Caso o ambiente esteja limpo. Isso não é desejável, né? Porque se movimentar ele gasta energia. Então a gente poderia propor, né, uma medida de desempenho dele gastar o menos de energia possível e manter um ambiente limpo, né? Maximizar a métrica aí de limpeza e minimizar o custo de energia, né, o gasto de energia dele. Talvez isso tornaria o nosso agente aqui um agente racional. E diferente do agente racional, a gente tem o agente por reflexo, tá? O agente por reflexo é aquele agente seguinte, ele só se baseia na percepção dele atual. Ele enxerga o mundo num dado momento e ele toma uma ação. Ele não se preocupa com as consequências futuras das ações dele. Ele só, né, considera o mundo como ele é agora no momento, tá? Então essa imagenzinha aqui diz muito sobre o que seria um agente por reflexo. Já um agente que planeja, né, ele já vai começar a se perguntar qual que seria a consequência das ações dele, tá? Então ele já consegue aí ter um modelo de como o mundo se comporta, né, para ele conseguir fazer essas previsões. Se eu fizer tal ação, o que vai acontecer? Tá? Então ele consegue já considerar como o mundo deveria ser. Então a racionalidade, é importante a gente entender que a racionalidade aqui é diferente da perfeição, tá? Não necessariamente o nosso agente vai conseguir atingir o resultado perfeito, né, para ele ser racional. Então a racionalidade ela tem que maximizar o desempenho esperado, não maximizar o desempenho real, tá? Então a escolha do racional ela só depende das percepções que o nosso agente tem, né? Ou da modelagem que ele pode ser que tenha, né? Mas ele não é um agente onisciente, onde ele consegue saber tudo, né? A gente tem que entender isso. Então a gente tem que... a racionalidade vai depender da percepção do nosso agente, tá? Mas os agentes eles podem e devem executar ações para coleta de informação, né? Pensando no aspirador de pó, ele pode, a primeira vez que ele chega no ambiente, ele não tem nenhuma informação desse ambiente. Então ele vai ter que explorar esse ambiente para colher informações, né, das posições que ele vai ter que limpar e tudo mais.
Outro ponto importante aqui é sobre o agente autônomo. Tá? O agente também pode e deve aprender. Tá? Ou seja, ele pode modificar o comportamento dependendo da percepção que ele tem ao longo do tempo. Então, nesse caso, o agente é chamado de agente autônomo. Né? Ele pode, e os agentes autônomos, eles têm, hoje em dia, né, eles estão tendo sucesso em uma ampla variedade de ambientes. Nessa aula a gente vai ver alguns exemplos, né, que eu vou comentar sobre o uso do Pacman como um agente. Tá? Pensando aqui para quem nunca viu o Pacman, né, o Pacman ele tem que coletar o maior número possível aqui de pontos sem ser pego pelos fantasmas. Né? Então a percepção que ele tem aqui, os sensores dele, vão ser a visão do labirinto, né? A visão total do labirinto. Né? E a atuação dele aqui vai ser, ele vai ter sempre que fugir, né, dos fantasmas para não ser pego. Essas são as ações dele. Vamos ver agora um pouco aqui sobre o projeto de um agente. O que a gente precisa definir? Tá? Então, para projetar um agente, a gente precisa especificar todo o ambiente da tarefa que vai ter que ser executada. Então, para isso, a gente precisa definir aqui 4 itens, tá? A performance, que seria a medida de desempenho, o ambiente em si, os atuadores e os sensores, tá? Então, olha só, pensando aqui no exemplo do carro autônomo, tá? Qual que seria a medida de desempenho do carro autônomo? Né? Seria ter uma viagem segura, rápida, sem violar as leis de trânsito, confortável para os passageiros e maximizando os lucros para que ele pegue a melhor rota. Né? O ambiente, qual que seria o ambiente? As ruas, as estradas, os outros veículos, né? Os pedestres, que a gente não quer que o nosso agente aqui desconsidere os pedestres, e os clientes, né? Que vão andar no carro. Os atuadores, como que o carro autônomo iria atuar nesse ambiente? Por meio da direção, né, o volante, o acelerador, o freio, a embreagem, as marchas, seta, buzina. Tá? E quais seriam os sensores? Né? Câmera, um sonar, um velocímetro, um GPS, tá? E tudo mais aí, de forma que ele pudesse escolher informações desse ambiente. Outro exemplo. Pensando aqui num sistema de diagnóstico médico, tá? Num sistema onde um paciente, né, ou a equipe que atende esse paciente vai colher as informações dele e informar isso para um sistema, e o sistema vai dar um diagnóstico. Tá? Medida de desempenho aqui seria se o paciente está saudável, minimizar os custos ou os processos judiciais, né? Porque se o sistema errar muito, eventualmente vão acontecer alguns processos judiciais. O ambiente aqui seria o paciente, o hospital e a equipe, né? Os médicos, os enfermeiros e as pessoas que têm acesso ao sistema. Os atuadores aqui, né, desse nosso agente, que é o sistema, seria exibir na tela as perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos, tá? E os sensores seriam a entrada pelo teclado, a descoberta algumas descobertas que ele possa fazer e respostas dos pacientes. Agora vamos pensar aqui num agente que seria um robô de seleção de peças, tá? Como assim? Pode ser um carro, por exemplo, que está passando numa esteira e o nosso agente aqui ele tem que analisar esse carro, né? E informar se tem alguma peça com um defeito ou não. Tá? Então a medida de desempenho aqui pode ser a porcentagem de peças, né, que ele identificou como corretas. O ambiente aqui é a correia, né, a transportadora, e com as peças e no carro aqui o carro, no caso aqui um carro. E os atuadores aqui seriam os braços, né, do nosso robô aqui. E os sensores, a câmera, o sensor de ângulo, tá? Tudo isso que ele pudesse escolher alguma informação do nosso ambiente. Outro exemplo aqui, um instrutor de inglês. Digamos que você tem aqui um aplicativo no celular, onde um usuário pode estudar inglês utilizando um agente. E esse agente vai sugerir exercícios, vai dar uma nota para esse aluno, né? Ou ele vai fazer um teste depois e
a medida de desempenho aqui desse nosso agente seria maximizar essa nota do aluno, né? E o ambiente aqui seria um conjunto de alunos, né? Uma classe, e ele iria atuar nesse aluno por meio de exercícios, sugestão do que ele tem que estudar, correções, tá? E os sensores aqui seria a entrada pelo teclado, né? O teclado do celular. Um outro exemplo aqui seria o nosso Pac-Man, né? A medida de desempenho do Pac-Man seria coletar o número máximo de pontos, né? E o ambiente aqui é o labirinto e os fantasmas, tá? E como que ele atua nesse ambiente? Ele atua se movimentando, né? Para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E os sensores de um agente aqui atuando como o Pac-Man seria o sensor visual, né? A imagem que a gente tem do labirinto. Agora vamos ver um pouco sobre as propriedades do ambiente. O tipo de ambiente que a gente está trabalhando vai determinar o design do nosso agente. Como assim? A gente tem que, primeiro ponto, né? A gente tem que analisar várias propriedades desse ambiente. Então eu vou passar uma a uma. O primeiro ponto aqui do ambiente é a gente analisar se ele é totalmente ou parcialmente observável. Como que seria assim? Como que seria isso, né? Seria a gente responder se os sensores do agente, se eles dão acesso ao estado completo do ambiente em cada instante, tá? Então, um ambiente ele é completamente observável se os sensores detectam todos os aspectos relevantes para executar a ação, né? Então, em ambientes completamente observáveis, o agente não precisa manter qualquer estado interno, ele não precisa ter uma memória, né? Porque ele sabe a todo momento qualquer mudança que tiver. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, no caso do aspirador de pó, ele não é um ambiente totalmente observável, é um ambiente parcialmente. Por quê? Né? O robozinho, o nosso agente, ele não consegue ver todas as posições, se elas estão limpas ou sujas. Ele só consegue ver a posição atual que ele se encontra, tá? Agora, pensando num outro exemplo, por exemplo, um agente que joga damas contra o usuário, tá? Nessa situação, a gente tem um ambiente totalmente observável, porque, dado um instante, ele consegue ver a posição de todas as peças, tá? No caso do nosso exemplo do Pac-Man, o que seria? Seria um ambiente totalmente observável, né? Porque a todo instante a gente consegue ver a posição de todos os fantasmas, todos os pontos, né, que a gente tem que coletar, ele tem a visão de todo o ambiente. Outra propriedade do ambiente que a gente deve levar em consideração na hora de definir o nosso agente, que é se ele é um agente único, né, se o ambiente exige um agente único ou um multi-agente, tá? Para operar nesse ambiente, a gente precisa de um único agente ou mais de um agente. Por exemplo, pensando aqui num jogo de palavras cruzadas, onde a gente quer que um agente responda, né, as palavras cruzadas. Esse seria um exemplo de agente único. Você só ia precisar de um agente atuando aí. Mas, se fosse, por exemplo, um jogo de xadrez, onde a gente tivesse dois agentes, um jogando contra o outro. Então esse é um caso que a gente tem um ambiente multi-agente, tá? No caso do Pac-Man, se a gente considerar que os fantasmas também fossem controlados por agentes, então aí a gente teria um ambiente multi-agente, né? O Pac-Man sendo controlado por um agente e os fantasmas por outros agentes, tá? No ambiente do multi-agente pode acontecer dois casos, da gente ter um ambiente cooperativo e um ambiente competitivo, tá? No caso do ambiente cooperativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí os agentes, eles estão trabalhando juntos em prol de algum objetivo. No caso dos carros autônomos, né, o que poderia acontecer? Todos os agentes, os carros, eles estão cooperando entre si para que eles não colidam, tá? Então eles estão cooperando. Já nos agentes competitivos, o que pode acontecer? Eles estão ali um tentando ganhar do outro, né? Então esse seria no caso do jogo de xadrez. No Pac-Man,
né? A gente pensando naquela situação multi-agente, a gente teria os agentes competindo entre si, né? Os fantasmas tentando pegar o Pac-Man e o Pac-Man tentando fugir dos fantasmas e coletar o número máximo de pontos, né, no nosso ambiente. Outra propriedade diz respeito a se o ambiente é determinístico ou estocástico. Tá? Para entender isso, a gente responde essa pergunta. O próximo estado do ambiente, né, ele é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente? Se não for, né, se puder acontecer aí alguma coisa imprevisível, então é um ambiente estocástico. Se for totalmente previsível, então é um ambiente determinístico. Tá? O mundo do aspirador de pó, ele é um mundo determinístico, é um ambiente determinístico. Mas, qual que é o problema, né? O problema é que a gente não tem informação da sujeira, onde que a sujeira vai aparecer. Tá? Então, se a gente não considerar a sujeira, é determinístico. Se considerar a sujeira, é estocástico. Então, se existe alguma incerteza, então o ambiente é estocástico. Por exemplo, ao dirigir um carro, né? Pensando no carro autônomo, pode acontecer de furar um pneu, do motor apresentar alguma falha ou diversas outras coisas. Tá? E se você tem um ambiente determinístico, mas as ações dos agentes, né, de outros agentes, podem ser, não são previsíveis, então a gente tem aí o que é chamado de ambiente estratégico. Outra propriedade diz respeito a se o nosso ambiente é episódico ou sequencial. Tá? A questão é, a ação atual, né, que nosso agente está executando, ela depende das ações anteriores ou ela só depende do momento atual? Tá? Então, se depender das ações anteriores, dos estados anteriores, então é um ambiente sequencial. Caso contrário, é episódico. Tá? Então, em ambientes episódicos, a escolha da ação só depende do próprio episódio, só depende do momento atual. Né? Exemplo, um agente que tem que localizar peças defeituosas. Né? As peças que ele localizou anteriores não vão ajudar em nada. Agora, em ambientes sequenciais, né, a decisão atual ela pode afetar decisões futuras. Né? E a decisão atual ela é afetada também pelas decisões anteriores. Por exemplo, jogar xadrez. Né? Todas as decisões passadas elas estão influenciando a decisão atual. Ou mesmo dirigir um táxi. Né? Todas as decisões anteriores vão influenciar aí. Outra propriedade é se o nosso ambiente é estático ou dinâmico. Tá? A questão é, o ambiente ele pode se alterar enquanto o agente está tomando alguma decisão sobre uma determinada ação? Se o ambiente pode se alterar, então ele é dinâmico. Caso contrário, ele é estático. Então, em ambientes estáticos, o agente ele não precisa ficar analisando, né, a toda hora o mundo, porque não vai ter mudança ali. Exemplo, um agente que está atuando aí num jogo de palavras cruzadas. E já em ambientes dinâmicos, o agente ele tem que estar continuamente, né, analisando o ambiente para decidir o que ele vai fazer. Exemplo, um ambiente aí do carro autônomo. Tá? E se o ambiente não mudar com o tempo, mas o nível de desempenho do agente se alterar, então é chamado de um ambiente semidinâmico. Tá? E um exemplo aí de um ambiente semidinâmico é um jogo de xadrez com contagem de tempo. Tá? Outra propriedade diz respeito a se o ambiente é discreto ou contínuo. Tá? A questão aqui é o seguinte, o ambiente possui um número finito de estados. Tá? Em ambientes discretos, então eles possuem um número discreto de percepções e ações. Por exemplo, jogar xadrez. Nesse caso aqui, ignorando o relógio. Porque as ações que você pode levar em consideração, elas são contáveis. Né? Já em ambientes contínuos, as percepções, as ações, o tempo possuem representações contínuas. Por exemplo, dirigir um carro. Você tem aí vários ângulos, tá? O tempo é um valor contínuo. Tem várias
questões aí que são valores contínuos. Outra propriedade é se o ambiente é conhecido ou desconhecido. Tá? A pergunta é, o agente conhece todas as regras associadas ao ambiente? Porque ambientes conhecidos são fornecidas as saídas para todas as ações. Por exemplo, jogar cartas. Tá? Em ambientes desconhecidos, o agente vai ter que aprender como o ambiente funciona a fim de tomar boas decisões. Então, para entender isso, uma boa analogia é, em um ambiente desconhecido é como se a gente estivesse alugando um carro em um país diferente, onde a gente não sabe as regras, né, que estão ali, a gente não tem nenhuma informação de como o carro funciona, por exemplo. Então você vai ter que aprender tudo isso. Agora vamos ver um pouco sobre as estruturas dos agentes. A gente tem 4 tipos básicos de programas de agentes. Tá? E cada um deles a gente vai ver do menos evoluído até o mais evoluído. O menos evoluído são os agentes reativos simples. Tá? São os agentes por reflexo que a gente viu. Né? A gente vai ver em seguida os agentes reativos baseados em modelo, ou seja, eles já têm uma modelagem de como o mundo funciona. Os agentes baseados em objetivos, ou seja, eles possuem um objetivo. Agentes baseados na utilidade e os agentes com aprendizagem, que seriam os agentes mais evoluídos, né, na nossa evolução aí, nossa tabela de evolução. Os agentes reativos simples seria o seguinte, né? É a nossa ideia lá do agente por reflexo, né? Ele toma decisão baseada na percepção atual. Ele não tem nenhuma memória aí do histórico das percepções dele. Então, por meio dos sensores, ele vai simplesmente analisar qual que é a percepção atual e ele vai atuar por meio aí de um conjunto de regras, né? De associação. Se isso, então aquilo. Tá? Já o agente baseado em modelos, o que vai acontecer? Ele já vai ter uma ideia aqui de como o mundo funciona, né? E por meio desse modelo ele já consegue prever algumas ações. Qual que seria ele consegue prever quais que seriam as consequências das ações que ele poderia tomar. Então, por meio dos sensores, ele vai ter lá a percepção de como que o mundo está atualmente, né? Mas ele também vai saber como que o mundo, né, atua, como que o mundo se relaciona, quais são as regras, né? E por meio disso ele vai poder pensar, né? Se eu fizer essa ação, o que vai acontecer? Tá? O que poderia acontecer se eu fizesse isso? Tá? Então, ele vai atuar no mundo, mas ele já vai conseguir ter uma ideia das consequências das ações dele. Já os agentes baseados em objetivos, ele além de ter, né, um modelo do mundo e poder monitorar esse estado do mundo, né, ele também tem um conjunto de objetivos que ele deve tentar atingir e com isso ele vai tomar as ações dele por meio desses objetivos. Né? Então olha só, por meio dos sensores, ele vai analisar o mundo, vai saber como que o mundo aí se relaciona, né? Quais são as regras que regem, e por meio das ações ele vai conseguir dizer, o que acontece se eu, por meio dessa previsão do mundo, ele vai conseguir dizer o que acontece se eu fizer tal ação. Mas ele vai tentar definir as ações dele com base em um objetivo, em tentar alcançar um objetivo. Já os agentes baseados em utilidade, eles usam o modelo do mundo junto com uma função utilidade, tá? Que vai medir aí quais são as preferências entre estados do mundo. Tá? Então a utilidade vai dizer, esse estado é desejável ou não? Tá? É um estado que vai me deixar feliz, né? Então seria um estado desejável ou não. Então ele vai definir as ações com base na melhor utilidade esperada. Tá? Já os agentes com aprendizagem, o que vai acontecer? O agente ele vai iniciar com conhecimento básico sobre o mundo, então ele vai
a começar a atuar e se adaptar automaticamente por meio do aprendizado que ele vai ter. Então aqui a gente já tem um conceito do crítico, do elemento de aprendizagem, do elemento de performance e do gerador de problema. Tá? O crítico ele vai dar um feedback, tá? Para o elemento de aprendizagem. O que vai acontecer? O crítico ele vai dizer se a ação que ele tomou foi boa ou ruim. Tá? Não, o crítico, a ideia é que seja algo que o agente não controle, tá? Porque senão ele vai mudar o entendimento do que é bom e o que é ruim. Então é como se o crítico fosse algo externo ao nosso agente. Então o crítico ele vai dar um feedback se a ação foi boa ou ruim, né, para o nosso elemento de aprendizagem. E o elemento de aprendizagem ele vai aprender conforme as ações, né, conforme o feedback ali do crítico. E o gerador de problema, qual que é a ideia? É que ele proponha, né, fazer ações diferentes para ter experiências diferentes, de modo que possa ainda melhorar o aprendizado dele. E o elemento de performance, né, vai analisar esse desempenho, qual foi o desempenho dele, do nosso agente. Então, finalizando a nossa aula, né, nessa aula a gente viu os conceitos básicos sobre agente, a gente viu uma definição sobre o que é racionalidade, a gente abordou as propriedades do ambiente e as diferentes estruturas, né, dos nossos agentes. E agora eu recomendo que vocês façam a leitura do capítulo 2 do livro de Inteligência Artificial do Russell e Norvig. Além disso, também tem uma videoaula muito interessante aqui da Univesp, tá? Que eu recomendo que vocês vejam. O link está aqui, é só clicar que já abre. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.